abordar o trabalho com pontes no LANTEC. O que são as pontes e para que elas servem? Para entender melhor, vamos dar uma observada nessa chapa que já foi programada. Aqui é possível observar a utilização de várias entradas de corte no início de corte de cada uma dessas peças. Todos nós sabemos que no processo de corte térmico, uma operação que é crítica para efeitos de custo de corte são essas entradas, o início do corte de cada uma das peças. Vamos fazer uma avaliação aqui então. Nessa avaliação é possível observar que existe um custo de corte para essa chapa atrelado ao custo de consumíveis. Podemos dizer aqui que os consumíveis serão os gases vinculados ao processo de corte. E boa parte desse valor, desse custo, está relacionada ao número de ativações de corte, número de entradas de corte existentes nessa chapa. No caso aqui, 661 entradas de corte nós temos nessa chapa. Dessa forma, se nós conseguirmos reduzir o número de entradas de corte, vamos conseguir reduzir também o custo relacionado ao consumo de insumos, gases, os consumíveis da máquina. Muito bem, mas como que nós vamos fazer isso? Reduzir o número de entradas de corte, ainda tendo que cortar todas as peças que estão na chapa. É nesse momento que passamos a trabalhar com as pontes. Vamos entender como é que funciona a ponte. Eu vou retirar toda a sequência de corte, as entradas de corte já atribuídas a essas peças na chapa. E a título de exemplo, eu vou fazer a aplicação de uma ponte entre essas duas peças aqui. Então vou utilizar aqui o primeiro tipo de ponte e fazer a atribuição entre essas duas peças. É possível observar a existência agora de uma ligação entre elas. E agora é gerada a sequência de corte para essas duas únicas peças. Na simulação, já é possível observar que é iniciado o corte da primeira peça e antes que o corte desta peça seja finalizado, o bico de corte já vai para a peça de cima, de forma a aproveitar a mesma entrada de corte para as duas peças. E aí nós vamos ter essa ligação entre as duas. Bom, aí podem surgir dúvidas como: será que eu vou ter problemas de acabamento com a minha peça em função dessa ponte que foi atribuída aqui? Vai ficar esse material e vai gerar um retrabalho para a peça? Para esses questionamentos, a resposta ela pode ser: primeiro, nós podemos configurar a largura dessa ponte de forma que a largura total dela seja o equivalente à sangria de corte, que no momento que o bico de corte ele retornar aqui, ele vai derreter esse material existente, ficando uma pequena marca na peça. Ou, caso a máquina permita, eu tenho um processo de corte que me permita a utilização de um ponte com sobreposição, eu não vou ter problemas com o acabamento. Como que seria essa ponte com sobreposição? Então eu tenho aqui no LANTEC um outro tipo de ponte que pode ser aplicado entre as peças e o resultado, a diferença no resultado nós vamos observar com a simulação. Então vamos aplicar o corte aqui e fazer novamente a simulação do corte. Nesse caso é possível observar a diferença aqui. No momento que é feita a passagem de uma peça para outra, existe aqui uma sobreposição, como é possível observar nesse momento aqui agora. Dessa forma, o material que ficaria aqui unindo as duas peças, ele é eliminado. Então, entendido agora como que a ponte funciona, como que seria feita a aplicação de pontes para toda essa chapa aqui, por exemplo? Nós temos uma quantidade grande de peças. O intuito não é que eu perca tempo atribuindo pontes entre cada uma das peças manualmente. Então eu tenho algumas alternativas. A primeira dela, eu posso, através da seleção por janela, escolher quais são as peças que eu quero unir por pontes. Ou se eu ainda preferir, se eu quero aplicar pontes em todas as peças na chapa, eu posso utilizar um recurso automático. Dessa forma, o LANTEC ele vai observar configurações pré-estabelecidas e aplicar pontes em todas as peças na chapa. Claro, observando alguns critérios que estão determinados nessas configurações. Quais critérios? Qual que é o comprimento máximo da ponte, qual que é o número máximo de pontes que eu posso colocar na chapa, a área mínima e máxima, ou seja, eu quero, dependendo do tamanho da peça, colocar
pontes ou não, e observando esses critérios, o Lantec vai fazer a atribuição das pontes nas peças na chapa. Dessa forma, após a atribuição das pontes, eu posso novamente gerar toda a sequência de corte de forma automática e a partir daí salvar para que seja feita a atualização daqueles custos e eu poder fazer a comparação do antes e depois, né? Se nós lembrarmos, eu tinha um custo de R$ 1.074 em função dos consumíveis para 661 entradas de corte. Agora é possível observar que o custo com consumíveis ele baixou para R$ 812 em função de eu ter agora 497 entradas de corte na chapa. Então acabamos de conhecer a aplicação das pontes. Podemos aplicar essas pontes no Lantec de uma forma muito fácil, tendo como principal objetivo reduzir o custo do corte com o Lantec.